Olá, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Crer. Boa tarde, Pastor Will boa Carvalho. Tarde, Pava. Tudo bem? Tudo certo? Estamos aqui recuperados das emoções de manhã, né? Nossa, foi lindo demais. Lindo demais. Se que não viu, veja depois. Vai ao ar para todo mundo. Estamos aqui para bater um papo agora com o pastorzão aí sobre a igreja que a gente tem muito respeito, né? Sim. A história do protestantismo. Não existe protestante sem a igreja metodista. Vai ser bom o papo aqui. Estamos com o coração aquecido. Vamos começar assim? Estamos com o coração aquecido, Pava. Aquecidíssimo. Já descobri que toquei lá na catedral várias vezes também. Já descobrimos amigos em comuns. Então, isso que é gostoso, né? A gente está numa mesa aqui e mesa é o lugar da comunhão. Bispo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Prazer grande. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, pelo carinho, pelo acolhimento, pastor, muito obrigado mesmo. Privilégio estar com vocês, privilégio poder viver esse momento aqui e dividir um pouco da nossa experiência aí com vocês, receber um pouco de vocês também nessa caminhada gostosa. Olha só, como que é essa história de bispo na metodista? Eu também estou curioso para saber essa. Já vamos começar por aí, olha. O senhor foi consagrado bispo dia 22 de outubro do ano passado. Como que funciona o sistema episcopal na metodista? Deixa eu fazer uma pergunta primeiro. Não sei se o entrevistado pode perguntar. Pode. Mas eu posso falar Estamos entre amigos aqui. Não, claro, pode, deve. Porque, na verdade, eu acho que essa é uma questão muito interessante, né? A igreja metodista, ela é de governo episcopal no Brasil e nos Estados Unidos, mas na Inglaterra não, né? João Wesley, ele era um pastor anglicano, e ele trabalhou arduamente por um avivamento na igreja anglicana, tanto que ele morre pastor anglicano, né? O movimento metodista nasce com ele, mas o sonho dele não era criar uma nova igreja, ao contrário, seria um avivamento na igreja anglicana. E ele tinha sérias dificuldades com o episcopado na igreja anglicana do século XVIII, a pompa, aquilo que envolvia... Tanto que na igreja metodista na Inglaterra nós temos presbítero presidente e não bispo, né? Mas aí na ida para os Estados Unidos não funcionou. Então João Wesley vai e ordena bispos, e a igreja dos Estados Unidos que evangeliza a América Latina, a América do Sul. Então nós somos fruto, na verdade, da evangelização norte-americana, e nós, Brasil, somos fruto do sul dos Estados Unidos, ela mais conservadora. Então a gente usa terno e gravata, né? A gente usa camisa clerical, porque o sul dos Estados Unidos é que acabou nos evangelizando, né? Há uma citação muito interessante dos missionários que estavam no catete, e eles diziam assim: estávamos celebrando um culto mais de 40 graus e não tiramos o terno de linho, né? E a camisa clerical deve ter fervido os miolos deles. Então a gente usa até hoje terno e gravata. Então a igreja metodista no Brasil era uma igreja episcopal, como hoje ela faz parte da igreja metodista que nós chamamos United Methodist Church. Então ela é uma igreja que tem representação em nível mundial. Então ela é uma igreja conexional. E na igreja metodista, para ser bispo, você tem que ter no mínimo o bacharel em teologia, ser presbítero. Na igreja metodista é categoria de pastor e não de leigo, né? Então ser um pastor presbítero, e a partir daí você está em ordem, ter no mínimo 10 anos de pastorado, e a igreja então, no concílio geral, ela elege os bispos e bispas da igreja. Hoje nós temos 9 bispos e uma bispa. Na gestão passada, tínhamos 2 bispas e 8 bispos. Uma bispa, interessante. Interessante. Temos pastores. A igreja metodista é uma das igrejas que temos pastoras. Pastoras. A igreja metodista foi a primeira igreja a ordenar pastora. Em 1977 foi ordenada Zeni de Lima Soares, a primeira presbítera da igreja metodista. E depois nós tivemos a eleição então da bispa Marisa, né, que foi a primeira bispa da igreja metodista, e agora a eleição da bispa Ideide. No mandato passado ainda estava a bispa Marisa, se aposentou por questões de saúde, mas temos a bispa Ideide, que hoje está em Brasília, a bispa da 8ª região eclesiástica, né? Então, o bispo
cuida de uma região Isso. de vários pastores. No seu caso, quantas igrejas estão Hoje nessa? eu tenho em torno de 130 igrejas. 130? Isso. Então, mais ou menos 130 pastores. Aí depois tem os missionários designados, que são os formados em teologia, mas que não são presbíteros ainda. Então, nós temos um processo para se tornar presbítero, né? Então hoje eu tenho aí diretamente ligado a mim pelo menos 800 pessoas que eu vou liderar como bispo na região. Como sua ordenação é recente, já vamos aparecer aqui. E aí nós temos 22 mil membros nessa 22 mil membros. Já vamos aqui para a ala Choquei Gospel. Chegando agora como bispo, 22 mil membros, 130 pastores. O que incomoda mais, assim, qual que é a preocupação principal? A qualidade dos líderes, a formação, pós-Covid, diminuir o número de membros, enfim, qual que é a principal angústia? Hoje eu tenho trabalhado com já a partir, então, porque a eleição foi em julho, então assim, a gente brinca, né? Bispo eleito, depois bispo consagrado, e a partir de 1º de janeiro, bispo empossado, que responde juridicamente pela igreja. Então está com 9 dias Exatamente, agora. Mas nesse período a gente está trabalhando, mas há uma questão, eu tenho trabalhado primeiro, né? E não baseado no livro, mas eu tenho trabalhado a questão de uma igreja simples, né? Simples no sentido de ser essa igreja mais fácil, essa igreja mais acolhedora, mas também ser relevante. Hoje, eu creio que assim, a Igreja Metodista sempre foi muito forte a questão da ação social e da educação. E aí a gente, de alguma maneira, vai descaracterizando um pouco a igreja e deixa de ser relevante. Eu uso uma ilustração, né? Eu fui pregar numa igreja e perguntei ao pastor, como eu faço para chegar nessa igreja? Ele disse, pergunta para todo mundo onde é a borracharia do Toninho, que a igreja fica na frente. Eu disse, cara, a igreja tinha que ser a referência na cidade, não a borracharia do Toninho. Não tenho nada contra o Toninho, a borracharia dele. Mas o que eu estou dizendo é assim, a igreja, para mim, hoje ela tem que voltar a ser uma protagonista de ser essa igreja simples, mas ser relevante na sociedade, na questão da transformação do ser humano de forma integral, né? E não só de uma igreja que, por exemplo, trabalha o que eu chamo de teoria da prosperidade, porque eu me nego a chamar teologia. Perfeito. Né? Então, isso é um posicionamento onde você me ouvir dizer, se você pegar qualquer mensagem minha, você vai me ouvir dizendo que eu sou contra a teoria da prosperidade, porque eu não posso chamar de teologia. Né? Não, excelente. O senhor falou que a igreja tem aí esse resgate, né? Quer resgatar a função social da igreja, que é destaque no mundo inteiro, né? A Igreja Metodista, e a educação. Nós temos eu não posso deixar passar de falar sobre educação, porque nós temos uma entidade educacional muito querida para a gente do ABC Paulista e também para os nossos amigos. Sim. Que a maioria se formou lá, fez Ciências da Religião. Inclusive, o doutorado do bispo lá foi feito lá. A Universidade Metodista passa por uma crise... A rede metodista de ensino, a educação toda. Isso. A educação metodista, se nós tivéssemos tirado, por exemplo, só a metodista em São Bernardo, hoje não estaria nesse cenário. Né? Mas quando foi criada a rede metodista de ensino, acabou trazendo um prejuízo. Né? Então, algumas coisas contribuíram para isso. Então, hoje nós estamos num processo de recuperação judicial, nós estamos buscando realmente colocar a casa em ordem, né? Na forma de uma nova gestão, até para honrar os compromissos. Então, de fato, é uma crise na educação metodista, uma crise na educação no Brasil, porque nós tivemos que lidar, eu vou chamar assim, um fast food da educação, né? Faculdade que você paga R$100 por mês, né? R$90 por mês, né? Faculdade, eu conheço uma específica, você se forma bacharel em Direito, mas depois você tem que fazer mais quase 4 anos de complementação, porque o cara não sabe fazer uma petição. Né? Então, a faculdade metodista... Não foi nessa que você estudou, não, né? Ele é advogado também. Por pouco eu não estudei na metodista, foi por pouquíssimo, mas depois a gente se arranjou e foi para a Mas então, hoje, para nós, sim, é uma crise na educação e nós estamos lutando... tanto que agora foi no finalzinho do ano, acho que na última semana de dezembro,
foi aprovada a recuperação judicial, ótimo. e aí a gente começa então a trazer uma nova perspectiva, porque a educação metodista, inclusive assim, nos colégios, nós estamos repensando a educação no Brasil. A verdade é essa, até que modelo a gente quer, né? Porque para existir tem que ser para fazer diferença no país também, né? Muito bom. Um dos meus arrependimentos é de não ter feito ciências da religião lá com Jung, com vários amigos Lauri, lá também, né? Lauri, isso aí. A Sandra está dizendo aqui que tem muito orgulho de ser metodista. Da Ruda, nossa membro aqui, está sempre com a gente. Grata a Deus por ser metodista, porque a igreja metodista sempre foi relevante, é verdade, tem toda a razão. Ainda sobre a educação, o que vocês pensam por esse cenário de educação no Brasil nos próximos anos? Como uma das condutoras, eu posso dizer assim, sem ter medo de ser feliz, assim, quanto à educação a partir de uma instituição religiosa. Isso. Uma educação laica, plural. Ela tem que ser laica, tem que ser plural, mas ela tem que ser confessional. Né? Então, eu não sei, eu posso mencionar outros claro, fique à vontade. Né? Então, porque, por exemplo, meus filhos fizeram Batista e Mackenzie. Né? Estudaram tanto ensino médio, ensino fundamental. Meu filho fez Batista de ponta a ponta, minha filha fez Batista e Mackenzie, que são para mim referências também de instituições confessionais. Então, pensando na Igreja Metodista hoje, a confessionalidade não significa não ser plural. Aliás, a Igreja Metodista ela sempre se caracterizou pela pluralidade. Houve um tempo no meu pastorado que eu brincava, que eu era crente para os católicos e era católico para os crentes, que ninguém nem gostava. Apanhava dos dois lados. Exatamente, porque dizia assim, vocês estão sempre em cima do... Não é em cima do muro, nós somos uma igreja plural, né? Hoje mesmo nós estamos debatendo um tema como colégio episcopal para decidir como nós vamos nos posicionar, porque nós somos uma igreja que é... Então, essa questão da educação hoje é ser uma educação confessional, mas que não perca a sua qualidade, que seja relevante, que forme um profissional, que esse profissional venha fazer diferença na sociedade. Então, para nós, o princípio da educação é esse. Né? Muito bom, muito bom. O senhor contava aqui, eu me lembro de um congresso que a Universidade Metodista fez sobre religião e pentecostalismo. Foi a única vez que eu tive contato com o professor Milton Schwentz. Foi um contato incrível, um ser humano... Um gigante, um gênio. Isso porque teve problemas, né? Eu tive o privilégio de ser aluno dele. Ser aluno dele, então. Né? Aluno no mestrado, aluno no bacharel. E eu dizia assim, o Milton Schwentz faz qualquer pessoa se apaixonar pelo Antigo Testamento. É isso aí. Ele exalava saber, assim... Você ficava do lado dele, você aprendia, né? Era só ficar quietinho do lado dele. Aliás, falando nisso, as pessoas que eu conheci, eu atuei com a área de comunicação minha empresa atuou com a Universidade Metodista. Olha, eu conheci o Moltmann quando ele ganhou foi uma cátedra, alguma coisa, que ele, aqui no Brasil, quando ele esteve, eu entrevistei lá. E o Nobel, o Alfredo Esquivel, da Argentina, também veio para a Metodista, e na época ele chegou a fazer até um desenho para os leitores do Pavablog ainda. Eu entrevistei graças à Universidade Metodista, trazendo sempre... Imagina, o Moltmann, cara. Não, lindo demais. Eu lembro que realmente sempre foi essa referência, porque a gente no meio pentecostal, e agora falando como pentecostal, a partir de uma fala pentecostal, a gente é muito fechado em nós somos muito fechados em nós mesmos. Ali, Assembleia de Deus... O máximo, e as igrejas mais pequenas pentecostais, ali com outros nomes, o máximo que chega é uma conversa com a Assembleia de Deus. Agora, a igreja metodista tem uma força muito grande no ABC, São Bernardo do Campo, nem se fala, né, por conta da universidade também, e vice-versa. Sempre teve esse negócio, né? Uma igreja com ecumênica, sempre aberta ao diálogo, e a gente pentecostal não tem essa, católico é aquilo que a gente já sabe, que a gente já coloca aquela pecha, né? Mas sempre proporcionou para a gente essa experiência de ter contatos. Eu lembro até nesse congresso com o Milton Schwentz que houve uma fala de um professor dizendo que entre os protestantes, entre todos os protestantes, alguma coisa assim, entre todos os protestantes, entre todos os cristãos, porque sempre entendeu como inimigo, tendo um inimigo em comum, que é o mundo no sentido da sua perversidade, sistema perverso, etc. O Ailson está dizendo aqui uma coisa interessante, que a igreja metodista sempre foi uma igreja, sempre foi vista como relevante.
E ele sente, e agora vamos falar dele, que hoje vejo essa imagem de relevante, historicamente falando, arranhada. O senhor tem essa impressão de que existe algum arranhamento na imagem da igreja, ou alguma coisa nesse sentido, para a sociedade brasileira, para a América Latina, etc.? Eu acho que nós temos... tem um episódio para nós... Isso é presbiteriano, né? É presbiteriano, é. Não, tem um episódio para nós, e aí historicamente está marcado, que é o Concílio Geral de Aracruz, quando, naquele Concílio Geral, a igreja decide sair dos órgãos ecumênicos. Então, isso... e aí tem que ser trabalhada essa questão, porque aí às vezes ela trabalha... Por exemplo, assim, eu encontrei um pastor da Anglicana ali tomando café, hoje estou em Santo Amaro, e ele falou, que pena que a igreja metodista não é mais ecumênica. Não, ela não é, ela continua ecumênica. Ela saiu dos órgãos do ecumenismo. Até porque na época, especialmente com a questão do CONIC, a gente era no máximo a azeitona da empada. Né? Então, assim, pouca voz, pouco voto, né? E aí saíram as campanhas, mas depois, assim, os metodistas estão... Então, houve uma grande discussão, e nesse momento, então, a igreja sai dos órgãos ecumênicos, mas ela continua ecumênica, né? Ela continua no seu trabalho, ela continua no respeito. Então, assim, a crise das instituições metodistas arranha a imagem? Claro que arranha, né? Você ter um funcionário que não recebe salário, isso é uma vergonha, porque isso é bíblico, né? Então é pecado para nós. Agora, o que nós estamos dizendo com isso, nós queremos acertar, tanto que nós não fizemos nem acordo de deságio, né? Nós assumimos o valor e dizemos assim, nós vamos honrar toda a má gestão que aconteceu até aqui. Então, assim, a imagem da igreja, eu não chamo arranhada, né? Agora, acho que ela perdeu um pouco, e aí o porquê da minha fala de se tornar relevante, porque ela vai um pouco para essa igreja do culto, a igreja da autossatisfação, né? Então, assim, eu sou uma pessoa, quem me conhece, quem é pastoreado por mim, uma pessoa chegou e disse assim, pastor, não gostei do culto hoje. Eu falei, cara, o problema é seu, faz terapia, cura interior, quem tem que gostar do culto é Deus, não é você. O culto não foi feito para a sua satisfação, o culto foi feito para a glória de Deus. No final do culto, o meu sonho é ouvir a voz deles assim, esse é meu filho amado, parabéns, Marcos. Né? Então, hoje, essa igreja voltada para o culto, para mim, ela é um desafio. Então, o resgate da educação cristã, da escola dominical, o resgate dessa igreja que cuida do ser como um todo. Né? Então, por exemplo, assim, você não pode ter uma igreja que tenha uma pessoa que faça ação social. Né? Chega na minha igreja, fala com o seu João, porque o seu João vai dar cesta básica, o seu João vai dar roupa, o seu João organiza o bazar. Não, você tem que ter uma igreja voltada ao ser. Então, eu acho que esse resgate, eu não vejo a imagem da igreja metodista, tirando esse aspecto da rede de educação, porque são duas coisas distintas, né? Embora a justiça hoje interprete que é uma coisa só, né? Então são duas coisas. A rede, sim, para nós é um prejuízo, é um mau testemunho, e nós estamos procurando corrigir isso. Não sei se eu respondi. Não, respondeu. O senhor está falando sobre... Eu gostei dessa fala. Teoria da prosperidade. Não é teologia. Vou adotar. Se eu me permite que eu vou adotar. Por favor, você fazer referência ao senhor. Porque teologia é o estudo de Deus. Eu, por exemplo, assim, eu não consigo aceitar um testemunho do Barnabé ao avesso. Eu tinha uma casa, agora tem duas. Eu tenho um carro, agora tem dois. Entendeu? Eu tenho uma casa no campo, então assim, eu era pobre, agora sou rico. Para mim, assim, é uma teoria que é contrária ao evangelho, né? Que Barnabé entra para a história porque compartilha o que tem. Eu não tenho nenhum problema em ter coisa boa, eu não tenho nenhum problema em morar bem ou ter um carro bom, mas isso é passageiro, né? Essa não pode ser a minha teologia, né? Houve um período na história que era a teologia dos filhos do rei. Cara, fui num almoço de pastores e cada um contando vantagem. No final, eu falei, cara, se eu for filho, eu sou bastardo. No máximo um sobrinho. Porque para ajudar eu tinha na época um ninho. Entendeu? Os caras assim, detonando. Eu falei, cara, então assim, se eu for filho, eu sou bastardo, se não sobrinho de Deus. Porque nesse contexto, então por isso eu sou tão radical. Assim, é uma teoria. Tem muito pouco de Deus nessa história. Nessa toada, bispo, a gente tem visto que as igrejas históricas parece aparentemente assim, se nós formos olhar o censo, tem caído o número de adeptos, de membros das igrejas históricas, né? E o senhor é bispo de uma das maiores, mais históricas do país e do mundo, para igrejas novas, igrejas aí
com o fenômeno do neopentecostalismo e etc. Eu queria saber o sentido do senhor. Por exemplo, hoje você abre, vou dar uma referência aqui como o YouTube, que é a nossa plataforma de trabalho, uma das principais. Você abre um culto de uma igreja metodista, ou uma igreja histórica, mesmo presbiteriana, etc., tem ali uma quantidade de visualizações, de pessoas consumindo, né? Não que nós estejamos preocupados com a visualização, porque tudo isso é passageiro, a gente sabe como funciona, tudo isso é superficial. A questão é o alcance, né? A mensagem está chegando, em quem está chegando. Aí você abre um vídeo de um pastor, a parede está preta, aquela performance que o senhor sabe muito coach, bem, aquela fala de coaching, etc. Uma fala que um aspecto da Bíblia quanto ao grego, quanto ao hebraico, quanto à sua formação, sabe? Aquilo que o senhor chama de teologia, provavelmente é totalmente ausente na mensagem, né? Quando o senhor, como um bispo, quanto tempo o senhor tem de liderança da Igreja Metodista? Eu tenho 40 anos de pastorado. 40 anos de pastorado. Então, assim, um senhor de 40 anos de pastorado senta na frente de um YouTube e vê lá, o cara faz um vídeo, 2 dias tem 2 milhões de visualizações. Não são 2 mil, são 2 milhões de visualização. Vocês fazem um trabalho, filma, tem todo um trabalho para filmar, a gente sabe que dá trabalho, tem um maior trabalhão aqui. 2 dias tem 100 visualizações. Né? Voltando, não interessa para nós aqui, não estamos discutindo uma questão de número de visualização, porque às vezes não quer dizer nada. Mas existe um alcance. Né? Então a minha pergunta o senhor não sente que a gente precisa, não sei se atualizar, se mudar a nossa linguagem ou as nossas estratégias de alcance? Por que a gente está perdendo? Porque quando eu digo a gente, porque eu sou daqueles que prezam por uma boa teologia, por uma boa pregação, como já trouxemos aqui tantos pregadores maravilhosos, pastor Eovaldo, etc. E aí você vai ver a pregação desse cidadão, com todo respeito, ele deve ser pastor, tem as ovelhas dele lá, mas é um negócio tão raso, tão superficial. Ou é o nosso tempo? O problema é a nossa gente, é o povo do nosso tempo mesmo, que é o que é superficial. Vende os 5, 7 passos de não sei o que é o que vende. Então, eu vou começar pelo consumismo, tá? Então, quando eu comecei o pastorado, eu tinha 20 anos de idade, as minhas ovelhas esperavam a semana inteira para me ouvir pregar, porque ele é a minha ovelha. E domingo, ele esperava a semana inteira para ir no culto de domingo e escutar o pastor pregar. Hoje, qualquer ovelha minha, quando chega no culto, ela já ouviu umas 300 mensagens. Recebeu de um monte de gente, é o coaching que se apresenta como pastor. E eu acho tão interessante, porque no caso que eu estou mencionando aqui, ele se apresenta como coaching, mas quem consome chama ele de pastor. Né? Então, hoje você tem, eu vou chamar de um nivelamento por baixo, né, de quem consome. E aí assim, eu quero ouvir aquilo que eu quero ouvir, então eu mudo de canal até ouvir aquilo que eu quero ouvir. Nessa questão da pregação de consumo, tem alguns pregadores que eu digo assim, é um milagre que eles fazem, porque não importa o texto que eles leem, a mensagem é sempre a mesma. Então, gente, como é que... Um dia eu disse para um colega assim, por que você lê a Bíblia se você não vai usar? Né? Então ele ficou bravo comigo, mas ele é meu amigo, assim, meu colega. Eu falei, não, mas não é assim. Porque era impressionante, não importasse o texto que ele lia, de Gênesis, Apocalipse, a mensagem era a mesma. E aqui não é a mensagem de Jesus, Senhor e Salvador, não. Né? É aquela mensagem da prosperidade, você vai ter, você vai acumular. Então, eu acho que existe esse aspecto, que o nosso povo, e eu usei um dia desse uma expressão que não para os meus pastores, né, que não adianta investir em cerca, você tem que investir em grama, né? Então é a nossa qualidade que tem que melhorar e não levantar a cerca, porque na verdade ele vai pular se ele não estiver bem alimentado aqui, ele vai buscar alguma coisa que alimente. Então, quando você me faz essa pergunta, existe este lado do consumismo. E desse consumismo diretivo mesmo. Eu quero ouvir o que me faz bem. Se você fizer uma análise, né, de quantos sermões você ouviu o ano passado sobre a volta de Jesus, sobre pecado e sobre arrependimento. Nossa. Né? Cara, parece que a gente está falando um negócio fora da curva, né? Porque hoje a minha teologia é imediatista. Deus vai te honrar,
ele vai te fortalecer, ele te chamou para ser cabeça e não cauda. E aí você tem todo esse histórico. O outro lado, que eu acho que é o nosso exercício, né? Nós temos que melhorar a nossa qualidade. No Conselho Geral agora, que eu ajudei a presidir, no regional que eu ajudei a presidir, nós criamos a Câmara de Comunicação. Porque eu gosto disso. Eu trabalhei em estúdio, né? Eu ponho lá toda quinta-feira, gravo um negocinho lá na minha sala. Eu tenho um devocional diário chamado Gente Bonita Bom Dia, né? Então, assim, hoje, se você perguntar para mim aonde chegar isso, eu já não tenho mais noção, né? Só a título assim, de testemunho mesmo, né? Eu tenho uma ovelha que trabalha na Air France, ela mandou para um piloto que estava no Vietnã, num dia que ele estava pensando em tirar a vida dele. Então, você imagina uma mensagem que atravessou o oceano, o fuso horário, e chegou naquele homem, e naquele dia escreveu assim: não desista da sua vida, né? Ele ligou para ela depois para agradecer, porque hoje eu acredito nessa comunicação. Então, nós estamos criando na Igreja Metodista, aqui na terceira região, uma Câmara de Comunicação para discutir. Nós demoramos muito, por exemplo, a ir para o culto online, para buscar excelência no culto online, né? Quando eu cheguei na igreja em Santo Amaro, não tinha nada a ver com a pandemia. Eu queria transmitir já o culto, porque eu sempre tive pessoas fora da igreja que assistiam o culto. Então eu brinco assim: um domingo eu tinha um menino, mas não tinha câmera. No outro domingo eu tinha câmera, mas não tinha menino. Aí no outro domingo eu tinha os dois, mas não tinha internet. Com a pandemia, essa meninada abraçou, né? A minha administração investiu numa internet dedicada. Então nós conseguimos colocar um culto. Para você ter uma ideia, em 2 anos de pandemia eu subi 2 cultos gravados, Natal e Ano Novo. O resto foi tudo com equipe trabalhando. Só que a Igreja Metodista, ela não prestou um serviço. Então, assim, como é que eu aprendi fazendo? Aprendi porque eu tinha experiência, aprendi porque gosto de fazer, aprendi porque trabalhei em rádio e TV, aprendi porque trabalho com um programa de rádio, e aí você vai multiplicando com as pessoas. Nós demoramos muito para dar um passo à frente. Tem uma frase, agora eu não vou citar a fonte porque eu não sei se ela é tão fidedigna assim, que diz sobre o criador do cinema, que ele falou assim, que os cristãos demoraram tanto tempo para entender que o cinema era de Deus que o diabo tomou conta. E nós ficamos, às vezes, eu estava até comentando um pouco antes, né? Alguns pastores hoje estão dizendo assim: eu vou tirar meu culto do ar para obrigar as pessoas a vir na igreja. Não vai vir na igreja. Quem está em casa, feliz da vida, de pantufa, assistindo o culto, não vai, não adianta. Ele só vai mudar de canal. Então, eu acho que esse é o outro lado. Nós temos que melhorar a nossa comunicação. Nós temos que nos aproximar das pessoas. Nós temos que ter uma linguagem que seja mais simples, né? Simples não é superficial. Né? Eu não consigo imaginar Jesus superficial, mas sempre simples. E quando ele prega, os discípulos não entendem nas parábolas, ele para explicar, né? Então, assim, não é falando difícil ou falando metade do sermão com termos técnicos em inglês de coaching que você vai impressionar. Aliás, Calbart fala isso, né? Lutero fala isso, na verdade, né? Sobre a pregação. Ele disse: não prepare o sermão para meia dúzia de intelectuais elogiarem o que você disse. Então, a gente tem que melhorar a nossa comunicação, mas a gente tem que ser mais ágeis na comunicação. Nós demoramos muito para tomar decisão. Assim, quando, talvez 1 ano depois de pandemia, a gente foi comprar uma câmera melhor, foi investir numa ilha de corte, né? Então, assim, a gente demora muito. Vou atrapalhar rapidinho aí o seu vídeo para te pedir uma coisa. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu. Bispo, olha, no ano 2000, a Igreja em Busca do Crescimento, uma análise pastoral do não crescimento da Igreja Metodista na região metropolitana de São Paulo, 1968 a 1998. Lembra disso? Claro. Para escrever isso aqui, né? Muito. Foi seu doutorado. Foi esse, doutorado, né? esse. Como que são os números
de 2000 para cá? O crescimento, a igreja cresceu, está estagnada, como que é? Eu acho que a minha crítica, né, a minha tese de doutorado é uma crítica. Então, 1968 foi o ano que foi o fechamento da Faculdade de Teologia, por questões políticas, né, da perseguição, etc. e tal. 1998, chamado o Ano do Perdão. Então foi a decisão, vamos pedir perdão. Perdão não é institucional, perdão não é uma decisão de concílio. Então eu analiso por que nós não crescemos nesse período. Porque quando você fecha a Faculdade de Teologia, nós ficamos sem linha nenhuma. Né? Eu não estou dizendo que aquela linha ia gerar crescimento, mas nenhuma linha gerou um decréscimo para nós. Hoje a igreja cresceu. A igreja metodista cresceu na terceira região, a igreja metodista cresceu no Brasil, né? Mas ao mesmo tempo que ela tem o crescimento, hoje nós temos alguns rachas, aqui não na terceira região, nós não tivemos, mas de outras regiões, de pastores sair para formar o seu ministério, carreira solo, né? Então sair para formar a sua igreja, mas a igreja de uma certa forma ela cresceu. Mas acho que tem um dado interessante, né? Quem mais cresce no Brasil não é nenhuma igreja evangélica. São os muçulmanos os que mais crescem no Brasil. E eu tenho feito a crítica assim, eles crescem porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Né? Porque nós estamos tão preocupados com o nosso culto, agradar a gente, né? Que eu digo assim, porque é uma das perguntas que eu faço na questão da missiologia. Quem é a pessoa mais importante para a igreja? E normalmente as pessoas, Jesus, ok, parabéns, você é crente, fico feliz. Né? E aí o cara diz, é o pastor. Eu falo, não, a pessoa mais importante não passou por essa porta ainda. A nossa igreja está muito ensimesmada. Né? Ela não está olhando para fora. Né? Então, essa questão da paixão, do ardor missionário, do desejo pela evangelização, e não é simplesmente proselitismo. Estou falando de você trazer a pessoa a uma experiência com Deus que transforme a vida dela. Eu não sou de berço evangélico, né? Eu sou fruto da evangelização. A minha casa é fruto da evangelização. Então, eu acredito nisso, né? Então, eu entendo que hoje a igreja cresceu, sim, né? Mas não cresceu como ela deveria ter crescido. Tem um fenômeno acontecendo ao mesmo tempo nos Estados Unidos, já está um pouquinho mais intensificado, que os jovens estão deixando, assim, a idade média do cristão está assim, aumentando bastante, e os jovens cada vez mais longe. Há pouco o senhor estava falando da demora em transmitir o culto online. Essa demora, e aí não é um problema de metodista em assim, assimilar as novas tecnologias para manter, ou pelo menos para atrair os jovens, me parece que assim, a gente tem igreja ainda que não deixa o cara ir no cinema, ou que o videogame é pecado, alguma coisa. Como que a gente vai atrair o Mateus, não é o nome do seu filho? Meu filho é Mateus, minha filha é Larissa. Isso. Como que os amigos do Mateus e da Larissa, eles vão ter o que de legal para ir numa igreja? Assistir um culto? Eu acho que essa talvez seja uma questão muito interessante, né? Porque também o nosso jovem hoje, ele consome a religião. Então, ele faz o turnover, né? Porque quando você fala hoje sobre crescimento de igreja, você tem duas análises para fazer. O crescimento do movimento evangélico e o crescimento da igreja, por exemplo, metodista. Porque quando você fala de crescimento evangélico, né, hoje tem pessoas que têm mais certificado de batismo do que eu tenho na minha formação teológica inteira. Porque cada igreja que ele é batizado, rebatizado e tal, e ele vai fazendo esse turnover buscando uma igreja que atenda. Então, eu tenho um culto lá para a mocidade, chamado culto Pixel, né? Então, esse é um culto voltado para os meninos. Pixel. Né? Olha, já está moderno. Isso, né? Pixel já está legal. Porque essa ideia de que cada pontinho vai se unindo, vai formando uma imagem. Muito e tal, bom. que é a imagem de Cristo. Então, nós temos o nosso culto Pixel, um culto voltado para a mocidade. Então, a gente cria um ambiente, um culto mais intimista, uma coisa... E a outra questão toda, de novo, é oferecer qualidade. Porque o que acontece também com essa juventude é que ela é mais crítica a tudo. Então, claro, quando a gente era criança, se o pai, eu fui educado dessa maneira, né? Se meu pai olhasse, acabou o assunto. Sim. Se alguém dissesse assim, é pecado, você não perguntava, você não fazia.
Né? Hoje se eu falo assim, é pecado, mas o que é pecado? Né? Qual é a dimensão do pecado? E aí você tem que... Então, hoje você tem esse grande desafio. Eu acho que essa igreja mais atrativa, eu acho que é a igreja que dialogue mais com esta juventude. Eu acho que não é abrir mão dos nossos valores, mas entender que essa juventude convive com outros valores melhor do que nós. Eles convivem com outras questões melhor do que nós. Então, a minha filha fez FEFELESTE, né? Ela é formada em letras. Meu Deus do céu, ela é uma sobrevivente, que eu digo assim, mas convivia, a turma dela assim, era assustadora, né? E aí eu digo assim, só que tem um diálogo pertinente, né? Eu brinco que minha filha me dá um trabalhão, né? Porque ela é uma questionadora, né? O meu seminarista se assustou com a minha filha, né? Ele é mineiro e falou assim, cara, ela não troca de roupa para dar opinião. Essa bateu que bateu. Falei, não, ela é assim mesmo, porque é uma geração, mas também a gente educou, e eu faço questão, né? A minha liderança é uma liderança que é educada para questionar, né? Então, e aí eu reproduzo isso nos ambientes da comunidade, né? É muito importante, bispo, óbvio, essa sua compreensão de que a juventude lida com questões e demandas do nosso tempo diferentemente do que, por exemplo, o senhor, né? Até por uma questão de respeitar, né? E não sofrer também com algumas coisas que é aquele negócio. Desculpa, eu não tenho resposta para isso, já tenho, sei lá, 60, 50 anos de idade, não tem que ficar dando resposta por isso aí, pega a molecada de 20, 30, essa molecada tem que responder, é o tempo delas. Sim. Né? Mas aí, particularmente, o senhor, como pastor de pastores, né? Porque essa é a nova atribuição. É uma grande responsabilidade. Como é que o senhor lida no aspecto pastoral com essas demandas novas? Como, por exemplo, a questão do gênero, da diversidade de gênero, e essas demandas de pessoas que não querem abandonar a igreja. Sim. Que é importante enfatizar, gente que não quer abandonar Cristo, que tem a fé em Cristo, vai no culto, é fiel, dá o dízimo, ajuda o pastor na igreja, mas entende a sua sexualidade de maneira diferente. Como é que o senhor, particularmente, não falo nem para falar como bispo da igreja, mas como pai, como um cidadão, como é que o senhor lida com essa demanda? Quando eu converso, especialmente com a mocidade, porque é de onde parte mais forte esse questionamento, uma das coisas que eu digo, primeiro, quem julga é Deus. E a questão do gênero em especial, ele é um último item de uma lista imensa. Então eu digo assim, eu não vou chegar no céu e dizer, Senhor, né, eu soneguei imposto de renda a vida inteira, mas não sou gay e vou entrar no céu. Não sei se pode falar isso aqui. Pode. Né? Pode. Então, Senhor, eu fui um adúltero a vida inteira, mas não sou gay, então eu vou entrar no céu. Não, ele diz que os covardes, os mentirosos... Então tem uma lista antes. Só que a igreja é moralista. A igreja é moralista. Então, o que eu tenho dito para a minha juventude, em especial com as pessoas que eu dialogo? Primeiro, nós fizemos uma escolha, que é acreditar na história da salvação a partir do povo judeu. Então, nós recebemos a mensagem da salvação através do Antigo e do Novo Testamento. Nós recebemos uma mensagem através do casamento hétero. Crescer e multiplicar, e desse jeito não tem outro jeito. Né? É só através de um casamento hétero. Então, essa é a nossa escolha. Se a pessoa está fazendo uma escolha diferente, eu não julgo ninguém. Agora, se ela quiser estar na igreja, ela vai me ouvir falar sobre essa palavra, né? Sempre respeitando o ser humano. Porque, para mim, não tem diferença de pecado. Não tem diferença. Né? E eu entendo que quando Deus for nos julgar... Gente, eu digo assim, quando eu fui fazer teologia, eu disse que eu ia pegar um caderninho para escrever as minhas dúvidas, porque quando eu entrasse no céu, eu ia perguntar tudo para Jesus e tal. Cara, hoje eu quero entrar no céu. Não quero fazer, mas a hora que eu me ver no céu, já está ótimo, entendeu? Assim, porque eu tenho muito problema com calor. Então, as minhas ovelhas sabem disso, eu preciso ir para o céu, porque eu não vou me dar bem no calor. Então, assim, eu tenho que ir para o céu, passar minha eternidade no ar-condicionado, refrigeradinho. Então, essa conversa, assim, essa é uma crise. A Igreja Metodista, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, essa é uma discussão que tem 40 anos. E hoje eles tomaram uma decisão. Qual é essa decisão? Há uma ala metodista que ordena
e reconhece a pessoa homoafetiva, e há uma ala que não reconhece. Hoje nós temos uma crise na Igreja Metodista Norte-Americana que é de divórcio. São os meus bens. O que eles estão brigando lá é pelos bens. Já está decidido. Essa decisão norte-americana vai ter um impacto na igreja brasileira, porque nós somos uma igreja conexional. Então, nós vamos decidir com quem nós vamos, se a gente vai seguir com a United Methodist Church, ou vamos seguir com a Global Mission Church, aí a gente vai ter que definir esta questão. Porém, esta expressão religiosa, o ser humano, ele é respeitado por aquilo que ele é. Então, o que eu digo? Essa é a nossa maneira de interpretar a palavra. A Igreja Metodista reafirmou nos cânones agora, não faz casamento de pessoas do mesmo sexo, o pastor não pode estar presente. Por quê? Porque essa é a nossa doutrina. Como o Testemunha de Jeová não é doador de sangue. Está na constituição deles. Agora, ninguém é obrigado a ser metodista. Ninguém é obrigado. Mas se eu quero ser metodista, eu vou seguir os valores que essa igreja tem. Agora, esse diálogo, ele está presente. Nós, neste Concílio Geral, não discutimos esse tema, mas isso não quer dizer que no próximo ou nos próximos esse tema não venha à tona. Até porque a Igreja Metodista é conciliar. Sim. Né? Ela toma as decisões no Concílio Geral. Bispo, nós falamos de jovens, já falamos um pouco de jovens, mas eu descobri que o senhor fez um trabalho muito legal no Ministério Específico para a Terceira Idade, acertei? Acertou. Tem bons informantes ou não? Muito bons informantes, muito bom. Um grupo que muitas vezes é desprezado nas igrejas. Como bispo, algum plano de atuação para esse segmento, já que eu acabei, há pouco falei que a faixa etária média está subindo um pouquinho. Algum plano para essa área a partir da experiência? Foi na igreja de Pinheiros, é isso? Isso, é o projeto Samuel Rangel, projeto que está atuante até hoje. Ele atende de 120 a 150 idosos por dia. Por dia. Hoje, na parceria pública-privada, colocou-se um gabinete médico, né? Hoje eu tive pregando lá até recentemente no aniversário de uma senhora lá de 80 anos, porque todo aniversário lá é daí para cima, é quarta idade, quinta idade, né? Então, estive lá com eles. Fica caro comprar as velhinhas, né? Para o aniversário. Não pode nem sobrar velhinha. E aí você tem também, já agora, uma parceria com um trabalho com autistas, eles têm interagido. Então, esse é um projeto que continua acontecendo. E esse meu olhar, porque, na verdade, não é a igreja que está envelhecendo, a nação está envelhecendo. Sim. Quando eu comecei o projeto Samuel Rangel, os estudiosos, boa parte da USP, inclusive, dizia assim, em 2012, a pirâmide etária vai virar de ponta cabeça. Nós estamos em 2022. Nós já temos mais idosos do que jovens no país. Então, esse olhar, e aí volta de novo, a igreja que entende, por exemplo, a terceira idade. Lá na catedral, você tocou lá, então você vai entender o que eu estou dizendo. Eu fiz um projeto chamado Quinto Andar, que era no prédio do lado, que a molecada ia, e eu dizia assim, gente, traga o seu neto, mas nem sobe lá, para não me dar problema para mim. E aí uma senhora disse assim, nosso problema, pastor, não é a altura, porque a gente é surdo, é a vibração da bateria, né? Então, quando você pensa nessa pessoa, o culto é um lugar de respeito. Então, você tem que pensar num culto que atenda a terceira idade, mas um culto também que atenda a mocidade. Essa é a visão que a gente tem que ter. Eu estou assumindo já o episcopado, com um olhar inclusive para o pastor e para a pastora aposentada, né? Porque é uma situação muito delicada, e como atender esse idoso que hoje a nossa igreja tem colocado elevador, ela já tem procurado um horário para atender melhor, e talvez um culto voltado, um culto mais litúrgico, um culto, vou dizer, mais breve, né? Porque hoje você tem cultos aí que é 2, 3 horas, né? Ele não vai ficar, né? O idoso, ele não vai ficar, né? Esse modelo LP, né? Louvor e palavra, ele não está acostumado, ele quer uma liturgia, uma ordem de culto, ele quer viver. Então você tem que achar caminhos que atenda também essa geração na igreja, porque para mim a igreja é um lugar de respeito.
E essas pessoas escreveram a história da igreja até aqui, né? Sim, total. É um tremendo desafio, hein, pastor? Sim, sim. Ser pastor é um tremendo desafio, porque ficar lidando, né, com todas essas realidades é difícil mesmo. Mas Eu acho que a coisa mais difícil, só me permite, Claro. né? É, na verdade, o conservador. E aí independe da faixa etária, tá? Você tem gente nova que é... Porque um bispo nosso, em certa ocasião, definiu: o conservador que é conservador já sai em segunda para não trocar a marcha. Que na época não tinha nem carro automático, né? Ou seja, o tradicional, para mim, é mais tranquilo de lidar. Sim. Porque ele é mais maleável. O conservador, não. Porque daí ele não quer que mude, porque sempre foi assim. Né? E o sempre foi assim não permite qualquer mudança. Esse para nós é o nosso maior desafio. Não é o tradicional, não é nem o idoso, porque aliás eu tenho idosos melhor que jovens, que assimilam as mudanças melhor do que jovens. Agora na minha saída de Santo Amaro, né, uma das senhoras assim me indicou assim: não, bispo, traz o pastor Caio. O pastor Caio foi seminarista na igreja, ultra pentecostal, né? Ela falou assim: eu nem ligo, mas os meus netos gostam, né? Então assim, é muito interessante. E às vezes o jovem, cara, o cara é assim, não pode mudar nada, né? Mas aí o senhor falou de algo que eu acho bastante interessante com relação ao pentecostalismo. Eu queria saber a impressão do senhor. Nós temos uma divisão, né? A saída de um grupo de pessoas da Igreja Metodista. Eu não sei exatamente se esse fenômeno é apenas aqui na América, mas não tenho notícias de que é no mundo inteiro, mas que é a criação da Igreja Metodista renovada, né? Qual que é a relação de vocês, a relação do senhor, por exemplo, com esse grupo? Se eu não tenho enganado, houve um cisma ali, uma briga. Na verdade, a Metodista Renovada, né, o pastor Joel, nós temos teologia juntos. Sim. Né, o Joel Cardoso Júnior. Né? E, na verdade, só para, então, a título de informação, tem metodistas renovadas que não estão ligados à Metodista Renovada, que eu descobri esses dias, outras que simplesmente assim, saíram e criaram. Se você pegar a história da Vila Mariana, que dá origem à Metodista Renovada, é uma história pontual, é uma história de nomeação pastoral, é uma questão muito interessante. Né? Então, assim, não é porque a igreja estava se pentecostalizando. Na verdade, hoje, eu vou dizer uma coisa para você. A igreja metodista passou por algumas divisões no Brasil. Né? Nasceu da igreja metodista aqui na Zona Norte, o avivamento bíblico. Nasceu no Rio de Janeiro uma divisão do Rio de Janeiro, a metodista wesleyana, nasce no Rio de Janeiro. Nasceu no Rio de Janeiro porque era para falar em línguas. A igreja do avivamento bíblico era para dar liberdade aos dons. Você vai numa periferia da terceira região, rapaz, os caras são mais pentecostais que qualquer... Eles já são conservadores perto desse. Então, a busca da igreja renovada, qualquer igreja, eu não estou falando da Metodista Renovada, tá? Desses outros grupos, eu poderia citar aqui vários que estão saindo em outras partes, é uma questão de interesse político. Por exemplo, a igreja metodista tem duas características. Ela é de governo episcopal e ela é itinerante. E alguns pastores, ele quer ser itinerante até quando convém para ele. Quando ele cria uma situação favorável para ele, diz: não quero sair dessa igreja. Bom, aí o bispo vai e nomeia para uma outra igreja, ele vai e abre uma outra. Então, não é uma questão de doutrina. Hoje você não tem mais uma divisão por causa de doutrina. Você não tem hoje uma divisão porque é mais ou menos pentecostal. Você tem uma divisão por causa de poder. Porque eu não quero me submeter à itinerância. Né? Eu estava na catedral, né? Eu brinco quando o bispo Pérez me chamou para dar o aviso prévio. 10 anos na catedral, a igreja não queria que eu saísse, eu não queria sair. Ele disse assim: você vai sair, tá bom. Por quê? Porque quando eu fiz um voto, essa era a regra do jogo. Né? Então, assim, propostas de abrir ministério autônomo, eu tive um monte. Né? Possibilidades de ir para outras denominações, eu tive um monte. Mas eu fiz um voto. Né? A gente é esquisito, mas é crente, entendeu? Rapaz, amo essa igreja. Né? Eu devo tudo que eu sou, em primeiro lugar, a Jesus, depois a essa igreja. Né? Então, eu acho que o fenômeno dos movimentos de avivamento não é o fator de divisor. Né? E vou dizer uma coisa para você, o inverso também acontece. Eu tenho recebido pessoas da minha comunidade, Igreja Batista, Assembleia de Deus, porque é perto, porque tem criança, porque tem uma boa palavra. Entendeu? Assim, eles vão dizer: não, você prega a Bíblia. Então, hoje, assim, dizer assim, a doutrina,
discussão sobre batismo, a igreja metodista tem as 3 formas de batismo, né? Então você não tem, para justificar, agora eu quer falar em línguas? Pode falar, quer ter revelação? Pode ter, você não tem esse problema. Então, assim, nós temos pessoas que aí, assim, o interesse acaba pautando, depois põe na conta de Deus. Deus mandou eu sair, Deus mandou começar. Eu tenho muita dificuldade, mas tá tudo certo. Há 3, 4 décadas, talvez até um pouco mais, eu sou um pastor. Pastor não dança, não bebe, a igreja não dança, não bebe, não fuma ou não joga. Isso. Acho que era mais ou menos isso. Hoje, eu sou pastor. Como que é a questão do dinheiro, do dízimo, da oferta? É mais ou menos isso? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Tem 2 coisas hoje, né? Primeiro, quando eu digo que eu sou pastor, o cara acha que eu estou rico. Eu falo, não, mas eu sou pastor metodista. Aí eu tenho que gastar um tempo explicando para ele que eu sou assalariado, né? Então, assim, eu não tenho participação nos lucros. Na verdade, o pastor metodista não tem o pastor, a pastora, né? Ele não tem acesso nem ao dinheiro da igreja. Nós temos um ministério leigo que cuida da administração, que cuida não do dinheiro. Não assina o cheque para as coisas, Nada. Na verdade, eu presido o concílio que decide aonde vai gastar. Mas eu não tenho acesso ao dinheiro, então eu não vou fazer isso, vou gastar ali, ou vou usar o dinheiro. Não tem essa possibilidade. Então eu tenho que explicar isso. Mas hoje a pergunta não é mais o que é pecado, mas ser obrigado a dar dízimo na minha igreja. Né? Se eu for na sua igreja, eu tenho que dar o dízimo? Essa é a pergunta. Né? E hoje a gente vive um tempo, eu falei que eu sou de um tempo que dizimar era acabar com todo mundo. Hoje virou verbo de contribuição. Né? Vamos agora dizimar. Olha, nesses dias no Brasil não está muito legal falar isso. Vamos dizimar assim. Pastor falando vamos dizimar, já vai para o nosso index aí, para a nossa lista de pastores. Mas é tão interessante, você falou dos fenômenos pentecostais, neopentecostais, você tem o pentecostalismo autônomo, né? Quando você faz o estudo sociológico desses fenômenos, a pessoa chega na minha igreja e diz assim, como eu faço para dizimar aqui? Então você já sabe que é alguém dessa formação, porque ele tem que dar o dízimo. Porque daí o problema é de Deus, ele faz a parte dele. Então, são essas questões. Hoje, você tem mais escândalos por causa de dinheiro do que por questões moral. Né? E existe uma crise de vocacionados para o ministério? Ou o número é estável? Não, hoje você tem, na realidade até talvez contrariando o texto bíblico, você tem mais obreiros do que a seara, mas no sentido de número de igrejas você tem, mas também muitas situações que eu não diria nem que é vocacionado. É assim, eu não passei na medicina, não passei na odonto, não passei no direito, então vou fazer teologia. Ou eu era empresário, eu tinha uma agência e eu perdi tudo, eu vou ser pastor. Então, ou a igreja vira um bico. Né? Assim, a igreja me dá uma moradia, água, luz, telefone, R$500 por mês, então eu vou para a igreja e aí eu faço outra coisa para me sustentar. Então, a crise vocacional, ela sempre vai estar presente. Né? E aí você tem que depurar. Né? Esses dias mesmo eu chamei um moço, né? Ele terminou a faculdade de teologia e disse, rapaz, eu quero te dar um desafio. Eu vou te mandar para um outro trabalho, tal. Estou te tirando da sua igreja local. Ele disse, estou pronto para ir. E vou lá, né? Vou começar. Mas nós também temos questões do que nós chamamos do bivocacional, da pessoa que tem um chamado profissional, uma vocação profissional, mas também ministerial. Então ele vai atuar de final de semana, né? Então aí você vai adequando a nomeação dele. E a igreja apoia, se precisar de alguma ajuda de custo? Sim, para o tempo parcial. Se eu tenho de tempo parcial, porque às vezes ele paga para trabalhar, porque ele é dizimista, ele vai pagar para trabalhar, e você tem, no caso desse moço mesmo, vou dar uma ajuda de custo, ele trabalha, ele tem o emprego dele, eu não estou tirando ele de uma situação, não estou tirando ele mandando hoje para o Piauí. Né? Hoje o estado do Piauí agora faz parte da minha região também. Né, por decisão do último Conselho Geral, eu tenho um campo missionário nacional, o estado do Piauí hoje também faz parte. Então, eu não estou pegando um menino e falando, você vai lá para o Piauí, porque aí sim eu sou responsável por tudo na vida dele. Nesse caso não, mas a igreja apoia. Né? Inclusive o seminarista, né, a gente está num trabalho de não ter, vou chamar de mão de obra barata. Entendeu? Põe um seminarista lá, dá alguma coisa para ele que está bom. Não, né? Tem que ter respeito, tem que honrar mesmo
a pessoa que está trabalhando, né? E na Igreja Metodista continua para esse seminarista ser ordenado ao pastorado, além de todos os critérios, etc., casamento também, tem que estar casado para ser pastor, não? Não, nós temos pessoas que são ordenadas pastores, nós temos pastores que são divorciados, né? Não, nós temos, não há uma exigência. Né? Bom. Nossa, satisfeitíssimo, super feliz. Só aí. estou falando sobre o Corinthians, mas essa coisa não vale a pena falar aqui. Não, quando ele me deu a referência do local, eu falei, não vou. Eu já não vou mais. Olha, o bispo é corintiano aqui, temos dois palmeirenses. Mas é uma aqui. questão de salvação. Ele falou, né? Seda fiel até a morte. Muito bom. Depois você pode cortar, tá bom? Tem que ter. Bispo, prazer imenso conversar com o senhor, ver, assim, vamos dizer, esse sopro de renovação, né? Assim, uma articulação, e mais do que articulação, ou do que sabedoria, essa paixão pelo reino e pelas coisas, e a gente fica super feliz de poder, para você que está nos assistindo, mostrar um pouquinho mais da igreja dos nossos irmãos metodistas, o que está acontecendo. Ele é o bispo mais novo, né? Mais recém-ordenado, mais novo, e em atividade, 9 dias hoje. Então, esse está um bebê ainda na atuação. Então, a gente quer agradecer, desejar que Deus abençoe grandemente aí na sua jornada, e certamente espera ter várias oportunidades de estarmos juntos novamente. Vai ser uma alegria, sim. Não sei se é possível, mas quero mandar um beijo para a Liane, né? Liane, que é o nosso contato, nosso ponto comum aqui. Mas agradecer, é uma honra estar com vocês, uma alegria. Quero colocar à disposição também a Igreja Metodista, né? Eu acho que para ela ser relevante, ela tem que ser uma igreja que dialogue, né? E dialogue nesse mundo, que é o mundo das visualizações, né? E é muito interessante, né? O número, né? Como hoje as pessoas quantificam. Então, acho que eu quero agradecer mesmo por estar com vocês e dividir esse espaço, a terceira região, né? E colocar à disposição também de vocês na oração para que o reino seja estabelecido. Amém. A cada dia das nossas vidas. Amém. A gente vai disponibilizar depois para o público em geral esse nosso podcast, a gente avisa o senhor, marca lá nas redes sociais, vai para o Spotify, aí o senhor compartilha, ajuda a gente a alcançar outras pessoas aí, porque acho que esse papo merece ser compartilhado, né, Pablo? E como merece. Bom. E você que está aí nos acompanhando, olha, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pelas mensagens, pelos comentários. Comente à vontade, a gente sempre fica muito emocionado quando lê um monte de coisas legais, outras nem tanto, mas olha, continue colocando sua opinião, que é super importante e enriquece o nosso diálogo, como o bispo acabou de falar. Continua com a gente. Beijão, gente. Valeu, gente.